Arione Diniz, a história de mais um jovem ambicioso, mas ele foi tentar a sorte e ele tinha apenas algumas dificuldades. Ele era gago, ele era tímido, ele era extremamente pobre e hoje, depois da sua loucura, ele possui mais de 1.100 lojas espalhadas pelo país. Se quer saber como ele chegou até aqui? Acompanhe esse vídeo até o final. E no vídeo de hoje, um pouco da história de Arione Diniz, como que ele saiu de uma família extremamente humilde para ser hoje o proprietário, presidente do maior grupo de óticas do país. No vídeo de hoje, logicamente que era para a gente falar sobre a independência do Brasil. De qualquer forma, todos nós, quem acompanha, sabe o que está acontecendo. Então, a gente agradece por todos esses Ariones que estão espalhados pelo país, que essas pessoas sim estão gerando renda, gerando empregos para muitas famílias. Na minha visão, eu percebo que só aumentar impostos não me parece ser uma boa política. Então, muito sucesso a esses malucos que têm espalhados pelo país, que eles continuem gerando emprego e renda para muitas famílias. Arione Diniz nasceu na cidade de Catolé da Rocha, interior da Paraíba, e ele foi tentar a sorte na capital João Pessoa. Ele começou como servente de pedreiro, fez os mais diversos bicos, até que um tio entrou em contato e ofereceu uma oportunidade na cidade de Sobradinho, Distrito Federal. Ele estava iniciando uma ótica e lá ele foi aprender o ofício relacionado à ótica, como trabalhar com armações, com lentes, toda a parte técnica relacionada a óticas. Voltando para João Pessoa, depois de um ano, ele voltou aí a procurar emprego e estava tentando aí relacionado à parte técnica das óticas, mas o único emprego que ele conseguiu foi ajudante na parte técnica. Mas ele tinha uma grande curiosidade quando os vendedores estavam atendendo no balcão, a forma que os produtos que ele trabalhava na parte técnica eram oferecidos aos clientes da loja. Isso chamou bastante atenção ao empregador, aonde o empregador ele começou a dar alguns serviços pontuais, meio que colocando o vendedor e ele falando da parte técnica e o vendedor, logicamente, realizando as vendas dos produtos. Depois de vários atendimentos que ele realizava, veio a oportunidade para ele para ser vendedor. E lembre que ele tinha essa dificuldade de ser gago, ele era tímido, mas mesmo assim ele conhecia muito do produto que ele vendia. Já fica a dica aqui, ó, conhecer o produto. E as pessoas, os clientes que mais voltavam à ótica que ele trabalhava, eram os seus clientes. Ele tinha essa forma diferente de atender as pessoas e mesmo assim as pessoas criavam empatia por ele e assim ele conseguia realizar muito mais vendas. Após toda essa experiência que ele teve como vendedor, lógico que a concorrência estava de olho e ele foi convidado por uma grande rede de óticas para ele estar trabalhando como vendedor. Assim ele foi campeão de vendas, teve muitas oportunidades, até que a oportunidade principal veio para ele para ser gerente dessa rede de ótica. Então assim ele viajava a todas as capitais do Nordeste e ele realizava, ensinava pessoas, criava equipe de vendas. E por lá ele ficou mais de 14 anos como gerente de vendas, até que ele conseguiu a proeza de ser demitido. Pois é, ninguém está salvo. Mesmo com muitos resultados, a empresa que ele trabalhava estava passando por dificuldades financeiras e a unidade que ele trabalhava, eles decidiram cancelar. O que aconteceu? A empresa que ele trabalhou estava com dificuldades para fazer o acerto dele. Ele voltou para sua cidade e ele tinha dificuldades até para fazer contato com essa empresa que ele trabalhava. Para ele conseguir pegar uma parte desse acerto que ele tinha, ele teve que pegar dinheiro emprestado dos amigos para ele poder ir até a outra capital para poder fazer um acerto e para pegar mais ou menos 30% do valor que ele tinha para receber. Nesse momento, Diniz estava então demitido, com 2 filhos pequenos, morando na casa da sogra e logicamente buscando uma nova oportunidade de emprego. E ele não conseguiu nada. Ele pensou assim, você está tão desaquecido, acho que eu vou criar uma oportunidade. Então ele conversou com o dono de uma ótica da sua cidade que estava à venda, né? E simplesmente ele foi lá e fez uma proposta. O proprietário dessa loja aceitou rapidinho, ou seja, se desfez do negócio, e o Diniz ficou um pouco preocupado, mas seguiu em frente. E simplesmente ele fez algumas reformas, deu uma ajeitada e ele iniciou a sua trajetória como empreendedor. Ele fala aí dentro da sua trajetória que nos 10 primeiros dias não foi vendido nada.
ele tinha duas alternativas, que era aceitar, dizer que as coisas eram assim mesmo, ou talvez mudar a estratégia de vendas dele. E assim ele fez. Pense que o ano aqui era 1992, então não existia o conceito marketing agressivo. Simplesmente existia as empresas esperando que o cliente viesse até a loja. E ele começou a fazer diferente. Ele foi para a rua, ele contratou alguns vendedores e ele foi fazer um marketing, hoje em dia chamado marketing agressivo. Eles tiraram a bunda da cadeira e foram atrás dos clientes, ou seja, proatividade. Diniz, vendo a situação dos seus irmãos, as coisas estavam acontecendo para ele e pensando primeiramente na sua família e também pensando em ter um controle maior sobre as suas lojas, começou a dar treinamento para os seus irmãos. Pense que além dele tinham mais 11 irmãos, então dava para fazer bastante filiais, né? Não só filiais, mas sim as franquias, e aí ele foi colocando como donos de lojas aí espalhados por todo o Nordeste. A partir desse momento ele tinha um controle maior e os seus irmãos também foram melhorando de vida. E com a sua ambição e ele querendo mais crescimento, ele começou a oferecer a oportunidade para os vendedores que mais se destacavam dentro dessas lojas que já eram abertas. Hoje ele conta que tem alguns vendedores lá do passado que hoje possuem mais de 20 lojas, ou seja, modelo totalmente acertado. Vale destacar alguns pontos que foram os seus diferenciais principais nesses mais de 30 anos de lojas. Marketing agressivo. Ele ia para a rua, ele chamava os clientes, inclusive dizendo visitem a loja, e aí ele colocava alguns chamariz dentro da loja. Oferecia picolé para as crianças, ele oferecia até cerveja para as pessoas estar realizando a visita na loja, e logicamente que se você tem uma loja, a tua função é chamar o máximo de atenção. Simplesmente era fazer uma baita de uma divulgação, tendo esse resultado que era esperado por ele. Filmagens amadoras a prazo. Significava que ele não contratava um estúdio profissional, ele não tinha dinheiro e ele contratava algumas pessoas que tinham câmeras e simplesmente ele pegava aqueles trambolhão e fazia vários vídeos. E o que era o a prazo? Significava que alguma campanha que ele fez deu resultado, o pagamento acontecia. Não deu resultado, então ele negociava para ir pagando aos poucos esses profissionais. Prazos maiores, ou seja, ele virou meio que uma financiadora de óculos. As pessoas iam lá, compravam óculos aí para pagar em 10, 12, 15, 24 vezes. Mas, mesmo assim, ele tinha 20% de inadimplência, bastante alto. Mas os 80% das pessoas que pagavam corretamente compensavam esses 20% na estratégia dele. E o último ponto foi o sistema de franquias. Isso possibilitou a ele a capilaridade em quase todo o Brasil em colocar as óticas Diniz. Hoje, a diretora do grupo é a sua filha, Ariane Diniz, e nós ficamos muito contentes por saber que tem empresários acreditando no Brasil e, lógico, gerando muitos empregos e muita renda a ser distribuída por todos. Como diz o slogan da empresa, Óticas Diniz, lugar de gente feliz. Muito sucesso à família, ao grupo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!